Bem, irmãos, no primeiro vídeo sobre casamento, falamos que Jesus não aprovava o divórcio. No segundo, que havia uma exceção. Nesse vídeo, vamos aclarar a exceção e organizar esse pensamento. Falar sobre o divórcio já não é uma tarefa fácil hoje. Imagina na época de Jesus. Afinal, a lei autorizava expressamente o divórcio. Foi por isso que quando Jesus disse aos discípulos em Mateus 19, 10, 11 que não aprovava o divórcio, eles ficaram incomodados. Afinal, podiam trocar as esposas quando bem entendessem. Então disseram, se esta é a situação entre homem e sua esposa, então é melhor não casar. Aí Jesus respondeu, esse ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Ou seja, em resumo, Jesus estava dizendo, não é um ensinamento para todos, mas somente para aqueles que querem obedecer a Deus. Temos que aclarar que quando Jesus falou em exceção, não estava dizendo que havia um motivo cabível para o divórcio depois do casamento ter sido celebrado, mas somente antes. Digo isso porque, naquela época, primeiramente o homem ajustava o casamento com o pai da noiva. A partir daquele momento, ela já era considerada sua esposa, mas na verdade era apenas a sua noiva. Os noivos não podiam fazer sexo, pois o sexo era o selo do casamento. Esse foi o caso de José e Maria. José achava que Maria havia feito sexo antes do casamento, ou seja, achava que Maria tinha sido infiel, fornicado, sido imoral, se prostituído, ou seja, praticado a porneia, como mostramos no último vídeo. Assim, José estaria livre do contrato de casamento e podia cancelar o contrato pelo divórcio. E era sobre isso que Jesus estava falando quando autorizou o divórcio. Assim, essa exceção é impraticável nos dias atuais. Na atualidade, as pessoas já chegam na igreja em seu segundo ou terceiro casamento e querem ser batizadas. E mesmo dentro da igreja, casais brigam, fazem bobagens e acabam de um jeito ou outro se divorciando. Depois querem voltar a estar na igreja e com Cristo. O que fazer? A melhor opção é entender que Deus é que será o juiz. A nossa missão é orar para que Ele use de sua imensa misericórdia com aquela pessoa. Temos apenas que ensinar que Jesus é contra o divórcio e que não há exceções. É claro que nesse caminho não podemos ignorar as dificuldades das pessoas e por isso não podemos impedir acesso delas ao Evangelho, ao batismo, à igreja e a tudo que ajuda uma pessoa com a vida destruída pelo divórcio. Se formos pensar em redução de danos ou mal menor, temos que recomendar ao divorciado que compreenda a sua atual situação com relação a Deus e que em seu atual casamento procure não mais pecar contra o casamento. Primeiramente, queremos deixar claro que a manutenção do casamento é uma coisa essencial para o homem de Deus. Tanto é que em todas as passagens que há indicações acerca das qualidades da pessoa que vai cuidar da palavra de Deus, ou seja, pastores, pregadores, evangelistas, presbíteros, bispos, etc., há clara indicação de que não pode ser divorciado. Ou seja, o homem que estará à frente do rebanho do Senhor precisa ter sabido cuidar de seu casamento, ter educado bem os seus filhos e ter desenvolvido nesse caminho a maturidade necessária. Paulo deixa claro essa questão em 1 Timóteo 3, de 2 a 5. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Ser moderado, prudente, simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Aí no verso 4 ele fala, deve ser um bom chefe de sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Essas qualidades são necessárias porque Deus precisa de pessoas experimentadas para indicar o caminho aos demais. Alguém que desistiu do seu casamento, seja por qual motivo for, pode estar carente dessa maturidade. De resto, devemos ensinar que o divórcio não é aceitável para Deus, mas ajudar todos os divorciados a tentarem, na forma que conseguirem, acertar suas vidas com Jesus. E só há uma forma de fazer isso: recorrendo a Ele.